Olá, olá, uma boa noite, deusas. Entrem, sejam bem-vindas. Uma honra, sempre muito bom, muito interessante se encontrar em várias facetas da Lua, né? A gente, a gente se encontra aí ao longo da Lua cheia e tem essa proposta do Laboratório Escola, que eu acho um nome muito sugestivo, né? Para todas as alquimias que nós vamos tecer aqui hoje, em conjunto, em clã, né, em círculo de mulheres, em roda de saberes. Gosto desse nome do Laboratório Escola, justamente porque como a gente está aí mexendo, remexendo esse caldeirão alquímico com novas informações, novos saberes potentes que borbulham desde o nosso ventre, desde a nossa matriz uterina, né, desde as nossas memórias ancestrais, desde toda a nossa linhagem como mulheres, né, as nossas células, elas recordam, nossos saberes, eles vêm dos mesmos céus, né, vêm das estrelas, vêm da terra, de Pachamama, a nossa força, né, que é o centro energético de todo ser, que é aqui no abdômen, e nós mulheres temos esse vórtice que espirala e que expande, que cocria e manifesta, e cria vida a partir da fertilidade, a partir do nosso ciclo menstrual e ovulatório, na verdade, nosso ciclo ovulatório, e por isso temos o ciclo menstrual, né? É um pouquinho sobre isso que a gente vem falar aqui no nosso encontro sobre fertilidade consciente. Então, se cheguem, esteja um espaço tranquilo, que vocês possam se abrir a essas informações, receber essas informações, não somente desde ali do neocórtex, né, desde ali desse lugar de raciocínio, mas através do sistema límbico, através das emoções, através do sentido, né, através do pulsar da nossa própria alma, da nossa existência como mulheres. Então, eu gosto muito do tema de fertilidade, porque a gente consegue abordar todos os raios que somos, né? A gente consegue ir na grande espectral que somos como seres humanos, como mulheres na Terra, né? Desde a parte fisiológica, biológica, bioquímica, essa resposta do nosso sistema orgânico, através da biomedicina, mas também tocar a fertilidade através da psique feminina, através da cocriação, da criatividade, né, dessa manifestação de vida, do pulsar, do impulso para a própria vida, e trazer tudo isso em uma grande abordagem falando de fertilidade, bem potente, assim, né, porque honrar os saberes femininos, honrar os saberes do nosso próprio corpo, é uma grande revolução, uma revolução muito amorosa, né? Porque por mais que a ciência consiga comprovar a nossa fertilidade, consiga comprovar que acontece de tal forma, como que acontece biologicamente, não nos foi contada. São saberes que são nossos por direito, mas que não atravessaram as últimas gerações, né? Quem contou as histórias das mulheres nessas últimas gerações? Por que nós não aprendemos isso que é tão básico e tão necessário para a nossa jornada como mulheres nas escolas, né? Então, a gente vem mesmo tecendo esse novo lugar através de saberes ancestrais, através de saberes do nosso corpo, do nosso tempo, para criar, assim, uma nova perspectiva, novos paradigmas, né? Desde desse lugar das mulheres contemporâneas que vão brotando essas informações, cada vez mais a gente vem validando, cada vez mais a gente vê mulheres despertando, cada vez mais a gente vê o solo florescendo, de fato, com mulheres que compreendem a sua grandeza, compreendem o seu poder, compreendem o seu lugar no mundo, né? Sabem de onde vieram, sabem para onde vão. Então, falar de fertilidade, a gente fala do nosso corpo e da nossa alma e da nossa psique e de tudo que compõe o ser mulher, né? Essa ligação com a natureza, tanto com a natureza de fora quanto a natureza interior, a nossa natureza feminina e a própria natureza que é feminina, né? Então, bora lá, vamos começar essa charla, esse encontro, essa roda de tecedura, de costuragem aí, de informações, trouxe alguns tópicos e alguns convites para que a gente possa seguir
tecendo, né? Seguir tecendo os nossos círculos. Então, tá confirmando aqui, o link tá com vocês. Eu já tenho meu chazinho de gengibre para me acompanhar. Então, é assim que a gente começa, né? Abrindo espaços nessa terra úmida, fértil, que é escura, mas é através desse universo escuro que a gente consegue brotar, né? Como o famoso ócio criativo. Então, é através desse lugar que a gente consegue colocar a semente, vicejar, florescer, frutificar, e aí, assim, a gente vai construindo esse caminho, né, abrindo esse caminho através do nosso próprio autoconhecimento, através da nossa própria lapidação, né? Então, bora lá, eu tenho uma imagem para partilhar com vocês, tem uma tela, né? Gosto bastante do laboratório escola, a gente também trazer para esse lugar mais visual, trazer para esse lugar onde a gente consegue palpar, né? Esse lugar mais palpável, para a gente começar a criar nossas novas narrativas de saberes femininos, né? Que honra que é poder participar de uma formação que fala de terapias naturais e que fala de terapias naturais para o feminino, para esse caminho de comunhão com o que é o ser sacerdotisa, né? Não só a terapia, a ferramenta de cura, mas esse caminho de autolapidação, de autoconhecimento, né? Para que possa se expandir, que possa se abrir em outras vertentes, né? Para que outros corações manifestem também esse pulsar e chegue até nós, também possa ver esses sinais abertos, né? Então, eu gosto de pensar que, como terapeutas sacerdotisas, nós estamos não só abrindo caminhos, como mapeando, né? Então, o laboratório escola, para mim, com os nossos mapas mentais, toda essa estrutura que eu trago também de partilhar a tela com vocês, para a gente criando juntas, vem aí nesse lugar de colocar as nossas plaquinhas nesses espaços, para que as mulheres que estão por vir, elas sejam sinalizadas, né, no tempo certo, né, ali no ritual da primeira menarca, né, na educação sexual, na educação perinatal, e que todas as mulheres possam resgatar o seu próprio poder, né, ser a sua própria fonte de sabedoria e saber entender o seu próprio corpo. E tudo isso, né, toda essa industrialização do que foi a própria humanidade, né, desde ali da Revolução Industrial em si, onde todo o nosso panorama mental, ele é linear, ele é produção, ele é trabalhar e voltar para casa, né, aquilo onde a gente se distancia do que a gente sente, do que a gente quer, do que a gente busca, do que a nossa alma anseia. E isso no mais ínfimo possível, né? Onde a gente nem percebe, mas muitas vezes a gente acorda hoje, como uma segunda-feira. A gente inicia a semana com qual vibe, né? Com qual propósito de vida. Muitas vezes detestando, indo para um lugar que a gente não gosta, fazer uma coisa que a gente não gosta. A gente não pode nem sequer ouvir a hora que a gente está cansada, porque tem que continuar produtivo, ou a hora que a gente está com fome, porque não é a nossa hora de comer. Então, a gente negligencia o nosso próprio ser, né, as nossas próprias necessidades, para estar aí atendendo uma demanda da sociedade que adoece as pessoas. E aqui, no caso das mulheres, nos distanciam da nossa fertilidade, do nosso poder de criação, né? Porque uma vez que a gente não consegue escutar o nosso corpo, mas a gente não pode nem sequer escutar o nosso corpo, como é que a gente vai conseguir fazer com que ele pulse esse caldeirão alquímico, né? Fazer com que ele possa manifestar e co-criar. E eu aqui super na vibes de gravidez, com o meu bebezinho no forninho, minha sementinha, que aí a gente está em 28 semanas, tô mais para lá do que para cá agora, mas o que eu trago de fertilidade, como é potente, né, tá falando sobre a fertilidade no momento em que eu me entrego para esses saberes femininos, onde eu caminho esses saberes femininos, e onde você consegue dimensionar a força da mulher, né, tipo, co-criar uma vida. Gente, eu fiz um crânio, meu útero fez um crânio,
eu tô assim impactada, fiz ossinhos, fiz um coração. Então, a fertilidade da mulher mora até esse lugar mais visceral possível. Mas quando a gente fala de fertilidade consciente, a gente está falando da nossa psique, a gente está falando da nossa alma, a gente está falando de co-criar tantas, muitas coisas mais, né? Os nossos projetos em vida, as nossas intenções em vida, os nossos hábitos, né? Quanto que já não vejo, assim, quanto que a gente mesmo, né? Natural do ser humano, de trazer essa procrastinação, tipo, um dia eu vou fazer yoga pela manhã, um dia eu vou me alimentar bem, um dia eu vou manifestar a minha realidade, mas esse dia tá sempre tão distante, né? Então, essa força, esse pulsar, esse fogo digestivo, né? Essa fogueira, esse Agni que pulsa desde dentro, ele parte de muitos lugares, mas principalmente da nossa matriz uterina, né? Principalmente aí dos nossos primeiros chakras. Quando a gente fala de patologias femininas, de desequilíbrios femininos, a gente está falando desses primeiros chakras e que eles constituem de fato a nossa base, né? A nossa base de sobrevivência, a nossa base de força de ação também. Pausa para o chá. E nessa geração, né, nesses últimos 100 anos aí, nós tivemos, através das estatísticas, um alto índice de mulheres inférteis, né? E o que isso vem simbolizando aí, atravessando a nossa cultura atual, nosso sistema patriarcal, o que isso interfere, de fato, na vivência das mulheres, né? No poder fértil das mulheres. Então, muitas coisas a gente nem sequer percebe, desde os nossos pequenos hábitos, né, desde os nossos pensamentos, da nossa forma de viver, a nossa forma desconectada de estarmos da nossa fonte de origem. Porque essa é a grande ideia do sistema, né? Que nós não sejamos mentes pensantes, né? Que nós não cheguemos a se conectar com a nossa grande força, com o nosso poder, né? Porque a gente deixa de ser aquela ovelhinha, a gente deixa de tapar, de vedar a nossa própria realidade. E aí sim a gente começa a identificar o que de fato é bom e o que não é mais. E com isso a gente quebra várias coisas do sistema, né? A gente quebra uma alimentação inflamatória, uma alimentação que, gente, eu sinceramente entro no supermercado e fico chocada. Eu vejo plástico, vejo gordura vegetal embalada em plástico como produto alimentício, não é mais nenhum alimento. Então, eu vejo tantos erros, né? E o quanto isso impacta a nossa fertilidade. Eu vejo nas farmácias mais plástico, e aí aqueles cremes que são petróleos, então a gente passa petróleo no corpo mesmo, embalado em mais petróleo, químicas, então químicas que também muitas vezes nessa farmácia, nessa drogaria, ela traz um sistema que atua diretamente na doença, ela não vai atuar com a cura, ela vai atuar ali nos sintomas, e isso vai trazer sintomas muitas vezes em outros lugares, porque é uma grande engrenagem, né, que a indústria do remédio, a mesma indústria do agrotóxico, então como que pode ser uma empresa só, como que pode ser uma rede só, e o quanto isso impacta na nossa fertilidade. Vai dizer que não? Todos esses disruptores endócrinos, todos esses químicos, esses compostos que entram no nosso corpo, que o nosso corpo não identifica, não sabe o que é, ele envia para a nossa rede sanguínea, para a nossa rede hormonal, ele entende como algum hormônio desconhecido. Então, muitas vezes a gente acha que está ali se cuidando com algo ali da farmácia que veio dentro de um plástico escrito, um rótulo, paixão, qualquer coisa, escrito assim, um rótulo mirabolante, com promessas mirabolantes. Mas vocês já repararam
nos ingredientes, o que significam aquelas letrinhas todas, que composto todo é aquilo e o que aquilo faz de impacto no nosso corpo e na nossa fertilidade. Muitas vezes as luzes artificiais, o quanto ela impacta na nossa fertilidade. Né? Antigamente as mulheres, bom, a gente não tinha esse bombardeio de luzes, então as mulheres e toda a sociedade, né, eram guiadas através das estações, das fases lunares, a hora de plantar, a hora de colher, as festas, né, tanto da roda do ano, aí contemplando os equinócios, os solstícios, contemplando essa mudança das estações, que eram muito respeitadas, porque o nosso alimento vem do ventre da terra, né? E nós precisávamos respeitar esse movimento orgânico, porque no inverno a gente não ia colher tantas coisas, né? Então era necessário toda essa conexão, toda essa comunhão com a sabedoria da natureza, né? E naquele tempo, as mulheres elas eram mesmo mais conectadas com a lua, porque a nossa hipófise ela não estava tão desconectada das luzes reais. Então, tudo impacta diretamente, toda essa vivência, toda essa realidade que nós temos hoje é completamente desconectada da natureza, completamente desconectada do nosso corpo, né? Muitas vezes a gente nem sequer entende o que está acontecendo, nem consegue identificar, nem consegue conversar com o nosso próprio corpo, né? E o quanto o modelo de sociedade atual, ela faz com que as mulheres se distanciem desse poder, dessa força, né? Então, quando a gente vem aqui e se propõe a tecer essa roda de conversa, eu gosto muito da lua minguante para o laboratório escola, né? Porque a gente está falando de saberes que são ocultos, saberes que não querem que a gente saiba, né? A gente está falando mesmo da nossa feiticeira interior, que precisa ir romper com as cascas, né? Precisa ir realmente se incomodar, encontrar um certo incômodo para, a partir desse lugar, questionar, através desse lugar abrir espaço, através desse lugar poder trazer luz, né? Então, acho bem interessante a gente trazer esses aspectos da bruxa, né? Nós somos ainda as bruxas que querem queimar, né? Eu tenho muito cuidado com esse trabalho que nós fazemos, né? Para ele ser sempre mais interno, né? Porque não são falas que a gente pode sair dizendo por aí, falando de indústria farmacêutica, falando de industrialização do nascimento. Nós ainda somos as bruxas, né? Nós ainda estamos ouvindo o chamado, o despertar da terra, aquela sábia anciã que sussurra, porque nós sabemos a nossa fonte de origem, nós sabemos o nosso poder. E tem aí toda uma sociedade guerreando, querendo dissipar nossa força de alguma forma. E nós cada vez mais encontramos esses lugares, né? Esses vestígios de alma pulsante para que a gente possa entrar nesses portais, que a gente possa estar em um lugar aconchegante, num lugar respeitoso, num lugar que faça brotar mesmo a nossa energia feminina. Então, nosso primeiro ponto aqui, falando de fertilidade consciente, dentro do laboratório escola, dentro aí desses saberes de lua minguante, levando em consideração que a gente já passou uma lua cheia falando da fertilidade como um grande florescimento feminino, né, como essa força criadora, essa força criativa, a gente vem caminhando, né, vem finalizando esse ciclo através da lua minguante e se questionando, compreendendo todas aquelas que fomos dentro dessa nossa perspectiva da fertilidade e compreendendo quais padrões precisam ser transmutados, o que mais na sociedade a gente pode estar trazendo, uma vez que a gente se colocou como guardiãs da terra, guardiãs da mãe terra, como terapeutas, sacerdotisas, que estamos aí em honra e missão, navegando sobre saberes femininos para despertar de fato todas as mulheres que ressoam entre nós. Veja, nós não só nos reunimos, como cada uma de vocês acendem suas próprias lanterninhas como vagalumes e
e expõe essa energia, e transmite essa energia, e irradia essa energia, e assim ascensiona a energia feminina, né? Cada vez mais as mulheres estão conectadas, e cada uma através de um meio, né? Algumas mulheres entram por conta da alimentação, por conta da natureza, algumas por conta do ciclo, algumas por conta da própria patologia, né? Tem uma patologia no meu útero, eu preciso entender o que isso significa, quais são os sinais, eu vou me colocar em verticalidade e responsabilidade, compromisso com a minha saúde, para então atravessar esse lugar, né, esse campo de cura. E então, eu acho muito poderoso, assim, as mulheres, elas já estão cada vez mais se levantando, cada vez mais pulsando, cada vez mais entendendo dos seus corpos e honrando a sua sabedoria feminina, né? Então, aqui na partilhar a tela com vocês. Eu separei mesmo alguns tópicos para que a gente possa conversar, tá? Então, um deles, de fato, é a infertilidade. Então, a gente já começou essa comunicação falando da infertilidade, de onde que ela vem. Muitas vezes as mulheres acreditam que sou infértil, pronto, e não é bem assim, né? Existe a esterilidade e a infertilidade. A infertilidade a gente consegue descobrir, a gente consegue caminhar, abrir espaços, a gente consegue até criar tônicos uterinos, detox, limpezas dos nossos órgãos, né, todos eles que estão conectados com o nosso sistema cíclico, né, com o nosso ciclo menstrual, como o fígado, rins, tudo aquilo que a gente viu ali no módulo Manto Carmesim, sobre saúde menstrual. A gente, quando fala de menstruação, a gente fala de ovulação. Falar de ovulação, a gente está falando de fertilidade ou infertilidade. E o que eu quero trazer aqui nesse ponto também é o quanto a infertilidade, ela pode vir desde um bloqueio da mente, desde um bloqueio de ação, né? O quanto a infertilidade pode vir contra o shift. Deixa eu só colocar minha câmera aqui de novo. Voltou para vocês, eu percebi que eu não consigo partilhar a tela e partilhar a câmera, tá? Então, vou seguindo aqui e quando for para trazer essa parte mais do nosso Mind Mister aqui, do nosso laboratório visual, eu vou trazendo para vocês, tá? Então, falando um pouco sobre o bloqueio na criatividade, que está escrito aqui, né? Então, também, gente, uma coisa que eu adoro, que faz muito sentido para mim, é que a gente vem dentro de um caminho. Então, acredito que você, terapeuta sacerdotisa, que está agora assistindo essa aula, você já atravessou as aulas anteriores e você já vem com uma bagagem mental, onde a fertilidade é um florescimento da psique feminina, né? Que foi ali o que a gente falou no ritual da bênção Ortione, que nós fizemos, né, de iniciação na lua cheia, que eu também adoro. Só um instantinho. Eu não consigo clicar. Tá. Então, nós já viemos desde esse lapso de iniciação, de abertura de caminhos, nós já nos colocamos ali realmente no ápice, né, com as nossas coroas, no nosso altar de origem, reforçando as nossas raízes, contemplando o nosso lugar no mundo, e a gente vem agora fechando esse ciclo na força da feiticeira, da lua minguante, para poder também canalizar as nossas sombras, né, nós também somos a parte sombra, nós também compreendemos a nossa dualidade, né? Então, por isso eu gosto muito desse encontro, tem sido curador, assim, tem sido uma novidade transformadora para mim também poder estar
em comunhão com vocês em toda a lua minguante, né? Se propor realmente a fazer essa limpeza, a investigar esses vestígios, para poder... e aí, mulheres, como que nós podemos, então, levar essa sabedoria? Como que nós podemos, então, fazer com que aquelas mulheres que estão longe de despertar, né, que estão ainda adormecidas no seu processo terapêutico, que estão ainda, que ainda caem nesse conto da sociedade, do patriarcado, do príncipe, de ser submissa a uma história, ao casamento, aquela listinha de afazeres que a gente tem que fazer, porque nascemos mulheres e que devemos nos comportar porque nascemos mulheres, e o que não podemos fazer porque nascemos mulheres, né? E o quanto a gente começa a sair desse lugar para compreender, sentir o nosso verdadeiro poder, a nossa verdadeira força, né? Então, todas nós estamos aí dentro de um percurso, fazendo esse caminho de retorno a si mesma, e existem várias questões que a gente pode abordar aí sobre a fertilidade, e trazendo agora dentro desse caldeirão sobre a infertilidade e o bloqueio na criatividade, né? Então, qual que é o incômodo que a gente ainda precisa ter para transformar as nossas vidas, né? Até quando o nosso corpo vai precisar nos alertar, tirando o poder da nossa fertilidade das nossas mãos, né? O que o nosso corpo quer nos dizer com isso, né? O que nós não estamos olhando para nós mesmas e continuamos seguindo no automático, continuamos seguindo onde é confortável, até descobrir que o que era confortável não tinha conforto algum, né? Até ver que não era um lugar nem um pouco confortável. E o que é que falta de impulso para que a gente tenha essa força de ação, né? Então, o nosso corpo como íntegro, né? Essa integralidade do holos, corpo, mente, espírito e todas as facetas do que compõe quem somos, né? Todas as nossas auras, todo o nosso campo energético, essa anatomia energética que nos compõe, que eu adoro, acho que toda medicina, na verdade, deveria abordar esses campos também, não ser uma medicina separada, como você quer, né, os seus pensamentos, emoções, você vai para um lugar, o seu corpo, né, seu liquidificador de órgãos, você vai para outro lugar, a alimentação, você vai para outro lugar, né, e como que a gente pode começar a integrar tudo isso para entender e desenvolver o que é essa psicossomática dentro da fertilidade ou da infertilidade, tá? E entender esse lugar através de bloqueios criativos. Então, quando você não se vê mais criando, manifestando, contemplando uma borboleta que passe perto de você, quando você não vê mais essa luz na própria existência, né? Onde você está, em que momento você se perdeu do caminho, como você pode fazer para voltar. Você sabe o caminho de retorno à casa, de retorno a si mesmo, né? Por isso é tão importante também ancorar esses espaços e estar com o aporte de terapeutas, de mulheres, em um lugar seguro, né? Tanto para o nosso lugar de iniciação, quanto para o nosso lugar como terapeutas, né? E maestras dessa nova medicina, através dos corações das mulheres, né? Dessa nova medicina que traz os saberes antigos, mas que vem respaldando através da ciência, dessa nova ciência, desse novo lugar de comunicação com a nossa integração como seres humanos, né? Então, as medicinas alternativas, as medicinas holísticas, o que elas são tão colocadas como existem, estão aí de segundo plano, mas caso você tenha algum problema, você vai correndo para a medicina alopática, né? Então, como a gente consegue começar a subverter esse sistema que nos adoece para nos colocar mesmo estáveis, né, num solo estável, num terreno estável, para que a partir desse lugar os nossos passos também sejam estáveis e conscientes, principalmente na nossa fertilidade, né, principalmente nesse grande lugar de cocriação e manifestação que temos, né. Então, quando a gente fala da nossa psique feminina, a gente fala muito conectado ali com o que nós acreditamos que somos, né? Com toda a nossa floresta de ideias e ideais que temos por dentro, né? Onde você reside dentro de você? É num grande outono, num deserto com árvores secas? Assim que você se sente?
Você ouve essa sábia anciã, como que ela se manifesta para ti? Ela tá gritando loucamente, me tirem daqui, ela tá enjaulada. Como é que você se comunica com todas as vertentes de mulheres que estão dentro de você e que você carrega? Né? Bom, tudo isso vem em comunhão com a nossa fertilidade, tudo isso vem em comunhão com essa psicossomática para a infertilidade, um bloqueio da criatividade, tá? Então eu recomendo, mais uma vez, que a gente faça aí esse diagrama lunar, como esse módulo também vem bem conectadinho aí com o módulo manto carmesim, né? Então ali a gente já tem um diagrama onde a gente vai mapear o que nós sentimos, nossos aspectos físicos, emocionais, energéticos, espirituais, a gente vai mapear com cores, a gente vai mapear com símbolos, a gente vai ter o diário vermelho ali para escrever como a gente se sente, todos os nossos insights, os nossos sonhos. Através desse lugar a gente criar o nosso próprio mapa, né? A gente saber sair desses campos áridos para chegar às fontes verdadeiras, né? Lembra ali na meditação que nós fizemos na lua cheia, que nós chegamos numa grande fonte, né? Depois de passar por uma praia paradisíaca, onde nós conseguimos ali adentrar um reino que nos pertence, que é nosso. Cada mulher, dentro da sua psique, desenvolveu esse templo sagrado, né? A partir da geometria sagrada de toda a sua vivência, né? Do que te torna única. E lá você criou esse templo sagrado para ti. E lá não é um lugar para a gente visitar aos escombros e sair correndo e ir para lá. Lá, na verdade, é um lugar para florescer. Lá, na verdade, é um lugar para que se torne cada vez mais próximo da realidade. E não estou falando da praia em si, tá? Oxalá, né? Se for, tudo bem. Tudo bem se for perto da praia em si. Mas eu digo desses mapas mentais, desses lugares onde nós estamos, né? Na nossa presença. Poder contemplar o aqui e agora. E é sobre isso, né? Poder a nossa mente estar florescendo, assim como a nossa realidade, e assim impulsar a nossa fertilidade de uma forma consciente para co-criar e manifestar através da beleza, através da abundância, através da prosperidade, através da nossa própria transparência e legitimidade do que somos, do que caminhamos, do que falamos, todos para o mesmo lugar, né? Porque também não adianta a gente falar para cá e agir para lá, ou a gente querer muito uma transformação, mas a gente continua estagnado no mesmo lugar, né? A gente precisa, então, encontrar esses pulsos, né? Encontrar essas forças, essas fogueirinhas que nos acendem, que nos tiram da procrastinação, que nos tiram da infertilidade, que nos tiram desse lugar de bloqueio criativo. Né? E não é que eu vou dar aqui uma ferramenta para vocês, aqui é essa concha mágica que vai levar você para onde você tem que ir. Poderia ser, né? Tragam também os amuletos de vocês, né? Os amuletos de poder, os amuletos onde vocês oram, onde vocês rezam, onde faz sentido para que vocês possam entoar a força de vocês, né? Mas é um caminho de cada uma. Como tudo aqui dentro da nossa terapia, né? Dentro das terapias naturais, das nossas ferramentas de cura. São ferramentas, mas o caminho mesmo que atravessa é a interagente, né? Somos nós, como iniciadas, nós abrimos esse caminho como iniciadoras, mas é aquela própria mulher que se coloca em responsabilidade com a sua vida, com a sua existência, né? E é isso, um pouco sobre isso, do que eu queria trazer para vocês, sobre a psicossomática da fertilidade, né? Como ela acopla aí tantos espaços do que nós somos, né? E isso também vem dialogando com o nosso corpo. Então, quando a gente fala um pouquinho mais aqui do método sintotérmico, vou compartilhar novamente para vocês verem mais um pouquinho do nosso mindset. Então, vou falar um pouquinho sobre o método sintotérmico também, tá bom? E aí, vou seguindo os próximos passos.
mas bora lá. Então, o método térmico, ele vem dialogando com o nosso corpo em exato. Voltou a câmera. Legal. Então, uma pessoa que, vamos lá, já tem uma psicossomática, então ela tem uma queda na sua imunidade, porque ela está com uma queda no seu fortalecimento emocional, na sua psique. Como tudo isso é conectado, né? O que vai acontecer ali no corpo dela? Ela pode ter uma patologia, ela pode vir a desenvolver. Eu vou colocar candidíase, que 90% das mulheres vão, de alguma forma, em algum momento da sua vida, ter algum desequilíbrio de candidíase. A cândida, ela faz parte do nosso organismo, ela tá lá, faz parte da nossa flora vaginal, mas ela é um fungo oportunista. Então, quando a gente tem essa baixada, né, tanto de imunidade e que parte muitas vezes aí do nosso campo emocional, né, desses primeiros chakras, onde eu falei aí da nossa sobrevivência, do medo, da frustração, da angústia, dessa baixa frequência no nosso campo uterino, a cândida vai lá e floresce, é o momento dela, né? Então, e muito do que a gente vive hoje, né, como vários alimentos industrializados, inflamatórios, coisas que a gente nem sequer imagina que faz tão mal, porque está sendo vendido em grandes supermercados como se fosse alimentos, como se fosse uma coisa boa, que bacana ali, e ainda é super caro. Se vocês pararem para pensar, a gente ainda gasta mais dinheiro para se alimentar mal, para se adoecer, do que se a gente fizesse uma boa feira, inclusive uma feira orgânica, né? Se a gente descascasse mais, ao invés de desembrulhar, né? Enfim, nossa, esse é um tópico que muito faz sentido para mim. Mas o nosso corpo fala, o nosso corpo manifesta. Então, ali, a partir daquele fungo, ou Gardnerella, que é uma bactéria também muito oportunista, miomas, amenorreia, desmenorreia, né, que seria esse sangramento a mais, esse sangramento a menos na menstruação, um desequilíbrio na flora, na nossa flora intestinal, na nossa flora vaginal, um desequilíbrio no nosso ciclo menstrual. Como tudo isso vem em conexão com todos esses campos da nossa vida, com todos esses campos do que somos, né, biopsicoemocional, social, toda a nossa anatomia energética, mas que se manifesta também no corpo. Então, por exemplo, essas patologias que vêm com muco, a gente já não consegue fazer o método sintetérmico, né? Porque a gente precisa de um ciclo muito bem dialogando a sua composição, né? Tocando a sua musiquinha cíclica ali, para que a gente consiga identificar esses padrões do muco cervical, da temperatura basal e do colo do útero, né? Que esse é o método sintotérmico. Vocês também têm aulinha lá sobre percepção de fertilidade consciente, natural, dentro do nosso portal, tá? Então aqui a gente vai se comunicar sobre aquilo que vocês já receberam, beleza? Se tu não sabe, para essa aula aqui, dá um pause e volta ali na aula onde eu explico melhor sobre o método sintotérmico, tá? Então, o nosso corpo, ele nos dá indícios da nossa fertilidade chegando, ele dá indícios de quando a nossa ovulação já passou, ele se comunica com a gente a todo instante, né? E nós estamos inseridas numa sociedade que lida com o sintoma, que lida com a doença, quando a gente pode caminhar a nossa verdadeira cura. A gente pode se alimentar de cura, a gente pode pensar em cura, né? A gente pode viver e co-criar, manifestar a nossa realidade em cura, né? E tecer a nossa própria medicina. A nossa presença é a nossa medicina para a nossa fertilidade. Muitos casais que querem engravidar, estão há muitos meses querendo engravidar, não conseguem engravidar, e ficam perdidos porque querem, e daí já entra nesse campo, né, que distancia da fertilidade, que é preocupação, que é tá muito metódico, campo mental, e muitas vezes eles saem aí para
né? Assim, eu trabalhando com fertilidade natural, muitas vezes você pode dar todo o protocolo de alimentação, disso e aquilo, mas o mindset, né, a meditação, tá num lugar calmo. Se esse casal for durante 10 dias para praia mesmo, se esse casal se colocar em repouso, né, para baixar todo esse vórtice de informação que essa sociedade nos bombardeia de fato, aí sim o nosso campo começa a se relacionar com a natureza orgânica interna, e aí sim a gente começa a poder falar sobre fertilidade natural, né? Então, o método sintotérmico, ele vai funcionar para aqueles corpos que estão em comunhão com a sua própria natureza interior, né? Corpos que têm patologias é importantíssimo fazer tanto o mapeamento do diagrama menstrual, quanto tentar identificar os mucos, né? Esses 3 sintomas primários, os mucos, o cérvix, que é o colo do útero, e também a temperatura basal, a gente consegue identificar, mas é um pouco mais distante, né? Quanto mais a gente caminha para as nossas ferramentas de cura, mais a gente se coloca em verticalidade, mais a gente se coloca, ponto, mas a gente se coloca para a nossa saúde, para o nosso compromisso com a nossa saúde, para a nossa fertilidade, para o nosso poder criativo, para a nossa cura, para a nossa maestria, para a nossa própria medicina, né? Acreditando que toda a sua medicina mora dentro de você, faz parte de você, você já tem ela, basta acessá-la, né? Então não é uma condição do ser humano ir lá e adoecer, né? Não, é uma condição do ser humano se integrar à natureza, fazer parte da natureza, né? Se identificar como a natureza. E existem alguns feixes aí desse método sintotérmico que é importante, né? Como alinhar essa percepção natural com o nosso campo de verdade. Então, muitas mulheres usam segundos sintomas como seus sonhos, como a lua. Eu sei que na lua cheia estou chegando na minha ovulação, mas esses são sintomas secundários, né? E a gente pode sim dialogar com eles, mas o que sempre vai ser importante são os sintomas primários, que aí a gente está falando de biologia. A gente está falando de fisiologia, a gente está falando de muco cervical, a gente está falando da abertura dos cérvicos, a gente está falando de temperatura basal, tá? Então, é através desses três indícios que o nosso corpo nos dá que a gente consegue, sim, ter uma fertilidade natural e consciente, tanto para concepção quanto para contracepção. E aí que mora os nossos direitos, né? Aí que mora a nossa autoridade sobre os nossos corpos, sobre os nossos processos, sobre o nosso destino, tá? Então, eu deixei 2 perguntas que eu acabo recebendo bastante, que eu queria trazer aqui para vocês, né? Para já deixar esclarecido também. Muco fértil significa que eu já ovulei? Resposta: não. O muco fértil, ele tá se preparando para sua ovulação. O muco fértil, que é aquele que parece um gel de babosa, clara de ovo, quando ele começa a aparecer aí para você, somado com os outros dois, os dois sintomas, né, os 2 indícios que o nosso corpo nos entrega para falar sobre a fertilidade, aí sim a gente consegue montar esse quebra-cabeça e monitorar a nossa fertilidade, tá? Então, ela vai dar esse indicativo de que sua fertilidade, a sua ovulação está chegando, então você já está numa janela fértil, porque nesse muco, o espermatozoide, sim, ele sobrevive, né? Você pode não ter ovulado, mas se você teve relação com esse muco, o espermatozoide, ele vai ficar vivo por mais tempo, né? E vai ser possível, sim, que exista uma fecundação, tá? Mas isso não significa que o seu corpo ovulou, tá? Então, não é bem assim. Ele é toda uma dinâmica, né? Ele trabalha minuciosamente, perfeitamente, tá? E número 2 é que
Então, quando tem alta da progesterona, já foi a ovulação. Sim, já foi a ovulação. Eu já vou entrar nesse tópico. É que aqui, pessoal, vai cair a rede, porque ele me dá 1 hora. Então, vou sair, vou voltar. E aí, vou fazer uma parte 2, tá bom? E tenho ainda mais sobre um convite para falar com vocês e finalizar aqui o método sintotérmico, tá bom? Então, daqui 5 minutinhos eu volto, vou entrar com outro link, tá? Já volto. Aham, a plataforma me enganou. Nunca caiu aqui na nossa reunião. Ótimo, bom saber que a gente pode se estender um pouquinho mais ali do que 1 hora. Então, bora lá. Voltando para a nossa roda de partilha, falando sobre o método sintotermal. O nosso corpo, então, ele não nos indica quando vai acontecer a fertilidade, né, a ovulação em si. Então, a gente tem lá um muco fértil, tem indícios, mas nada é de fato garantido, né? A gente não tem essa certeza absoluta de quando será. Oh, meu Deus. Mas sim, ele nos garante quando já aconteceu. A gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que já aconteceu. Porque o nosso corpo lúteo, ele é liberado do óvulo não fecundado. E esse corpo lúteo, quem vai liberar? A progesterona. Tá? Esse corpo lúteo que vai também dar um pico na nossa temperatura. Na verdade, tem o pico e o vale, né? O pico é quando a gente ovula e o vale é quando não foi fertilizado lá o negócio. Tem vários termos técnicos. Eu fiz aí um último curso de embriologia muito interessante. Tem vários termos, os óvulos, os ovócitos, os ovários, a fecundação, isso e aquilo. É bem interessante, mas a gente acaba caindo num lugar médico, que não é a nossa intenção, a gente não quer que tá no lugar de médico, né? A gente entende, inclusive, a importância dessa biomedicina, a importância de fazer os nossos exames, né, e tudo mais. Talvez não tanto precocemente, como propõe, né? Com 15 anos a menina já tem que ir lá fazer um Papa Nicolau que é completamente desconfortável. Até hoje é uma coisa seca, estranha. Você vai para uma sala quadrada estranha, bota as pernas para cima, estranho, e é invasivo, é estranho. Inclusive, eu recomendo ginecologistas feministas, onde você vai ter um aporte diferente, onde você mesma vai poder fazer sua coleta, né? Vai poder inserir o seu espéculo, vai poder fazer sua coleta, vai ter ali um compreendimento do que é o seu corpo, não só uma pessoa que vai lá, pega, colhe e próximo, né? Então, existem esse distanciamento que a própria medicina faz, né, da humanização, do respeito, esse próprio distanciamento que as mulheres têm feito da medicina, né, encontrando as suas próprias medicinas, encontrando seus locais de cura, seus locais seguros, para subverter esse sistema e compreender os seus próprios corpos, né, e retomar as nossas forças, né, recordar a nossa força, a força do nosso corpo, né. E, então, bom, a gente consegue identificar quando já passou uma ovulação. E isso vai vir com a temperatura, com o nosso muco, que o nosso muco ele vai ficar diferente. Então, aquele muco que era elástico, que era convidativo, que era mais doce, né, que os espermatozoides eles conseguiam ficar ali por mais tempo, né, viver por mais tempo, ele vai se transformar no muco mais ácido, no muco pegajoso, como o iogurte, sabe, assim, mais esbranquiçado, ele até é mais quebradiço, né, ele se seca mais rápido. Então, isso faz com que a gente identifique que já passou, então, a ovulação. Isso, o corpo, ele libera esse tipo de muco porque
é como uma grande barreira protetora, né? Ele não sabe, o nosso corpo não sabe ali se houve ou não houve ovulação, então o que ele faz? Ele fecha o nosso colo do útero, então o nosso cérvix, ele também é um indicativo de primeira instância, né, dos sintomas primários. Então, ele vai se fechar, a gente pode introduzir, né, com os dedos bem higienizados, a gente pode introduzir um dedo no canal vaginal e identificar a textura que tá o nosso cérvix, né? Então, se ele tiver uma textura de pontinha de nariz, é porque ele já tá mais fechadinho, mais durinho, ele já tá infértil. Claro, a gente não vai levar em consideração um único sintoma, a gente vai mesclar esses 3 sintomas, tanto da temperatura, quanto do cérvix, quanto do muco. Então, o cérvix, ele se fecha, se põe mais durinho, e o nosso muco, ele fica mais sequinho assim, por quê? Porque esse pH, ele vai ser mais ácido, e o nosso corpo é tão sábio, tão perfeito, que ele põe o nosso pH mais ácido como uma barreira protetora de qualquer bactéria. Então, os espermatozoides, eles não conseguem mais chegar, eles não conseguem mais sobreviver nesse ambiente infértil, né, dentro desse muco infértil, assim como nenhuma outra bactéria, caso houve a concepção, caso houve a fecundação ali, o nosso colo, ele se protege, né, para que não aconteça nada aí nesse momento tão sagrado que é a fecundação em si, né, que é uma gestação em si, que é um grande milagre, né, a vida é um grande milagre. A cada 3 gestações, uma chega a ser um nascimento, né? Então, o nosso corpo, ele se põe a receber esse embrião, né, essa fecundação em si. Mas ele, quando não sabe se foi ou se não foi, ele joga perfeitamente bem. E, utilizando como uma contracepção, a gente entende, então, que houve muco infértil, cérvix durinho, temperatura teve um vale depois de um pico, né? Como se a nossa temperatura está lá, e aí ela tem um grande pico, que acontece a ovulação, ela tem uma grande baixada, um grande vale, que aí sim a gente entende, ufa, já passou, já saímos dessa janela fértil, já podemos então retomar as nossas atividades, sem tanta precaução, né? Então, nesse momento da janela fértil, a gente vai fazer da forma que a gente mais identificar como uma contracepção consciente, ok? Lembrando que o único método que também é barreira de ISTs, de doenças, patologias sexualmente transmissíveis é a camisinha, né? É assim, o plástico. Não existe outro método que não tenha... possa sim não dar aí, então, uma gravidez, mas pode acontecer várias outras coisas, tá? Então, fiquem atentas também a isso. E, bom, esses são os avisos sobre a fertilidade que eu queria trazer para vocês do método sintotérmico. É onde mais vejo que tem dificuldades entre as mulheres, e bem nessa transformação, né? Quando aconteceu a ovulação? Será que já aconteceu a ovulação? Será que vai acontecer a ovulação? Então, a gente não tem uma data específica. A ovulação vai vir como a tabelinha me diz, porque o nosso corpo não é uma tabelinha, a gente não tem como tabelar isso. Vai depender muito de como tá todo o nosso espectro, né? Que nós falamos da nossa criatividade. Então, um ovário sem força de ação, sem energia vital, que não foi nutrido suficientemente bem, que não se sentiu amparado o suficiente para fazer essa grande descarga elétrica, né, se jogar nesse universo vazio e levar, então, esse óvulo para fora, né, desprender tanta energia, a gente precisa tá com a mente sã, tá com o corpo são, tá conectado com a nossa natureza, para que a nossa natureza possa, então, desenvolver, né? Então, muitas vezes a gente pega aí um dia de estresse bem próximo da nossa ovulação, nosso corpo não vai ovular. Que ele não tem as condições necessárias, suficientes para se jogar pro vazio, né? Isso também é um grande mistério da vida, né? Porque os ovários, eles têm ali as trompas de Falópio, não sei quem é Falópio, não, a gente está tentando tirar também esses nomes desses médicos, desses doutores que vieram e colocaram nomes deles mesmos no nosso corpo. E muitos deles eles fizeram através aí de
tortura, né, de mulheres escravizadas em nome da saúde das mulheres brancas. Então, retiro completamente esses nomes. A gente já falou sobre isso, né, no laboratório de ginebotânica, né? Como é bom poder acompanhar vocês nesse grande, longo percurso que vocês, eu confio nos saberes que vocês têm, vocês sabem, identificam, não é que eu de repente vim, coloquei essa informação e, ai meu Deus, de onde tirei isso? Não, a gente já conversou sobre a medicina alopática, a gente já conversou sobre esse retorno ginebotânica, sobre esses termos, né, que a gente vai lá e usa ginecologia natural e eles podem, ó, falar que é deles, e a gente não quer. Quanto mais a gente se desvincula, né, fala, ó, o sistema de vocês é esse, mas não funciona para os nossos corpos, não foi feito para os nossos corpos, não foi feito com respeito e respaldo dos nossos corpos. Então, nós estamos atravessando aí uma nova medicina, uma medicina contemporânea, através dos nossos saberes antigos, e cá estamos costurando essas informações no nosso laboratório escolar de lua minguante, para falar aquilo que não é dito, né, para honrar os nossos saberes que tanto foram soterrados e adormecidos, certo? Então, é isso, e no meio de tudo isso, tenho também uma proposta para vocês, trazer um convite, onde eu fui alertando, fui jogando umas frutas para vocês, sinalizando que nós já estamos há um ano juntas, né, em clã, toda lua cheia, toda lua minguante, se propondo a estarmos aqui, fortalecendo a egrégora, fazendo com que o Círculo de Mulheres, ele crie espaço, né, que essa nave se desancore e comece a, então, a virar um manto protetor envolto da Terra. E por isso eu sinto de trazer a medicina de vocês mais para esse encontro, não só como mulheres que estão sendo iniciadas, não só como alunas, mas também como mulheres que caminham mais do que, né, nós já passamos mais da metade da nossa formação, estamos finalizando o nosso terceiro portal, falta o nosso quarto portal, o último portal, ele fala bastante da nossa multidimensionalidade, então a gente já está num lugar onde nós atravessamos a sacerdotisa do fogo, a sacerdotisa da água, a sacerdotisa da terra, e vamos aí então para esse espaço mais energético, mais etérico, né? A gente entra aí nessa multidimensionalidade do último portal, portal diamante. Tá? E por isso, eu convido vocês a ancorarem junto comigo, com todas as terapeutas sacerdotisas que estiverem presentes, em um espaço aberto, gratuito, uma roda online, né? Para que todas possam participar. É uma oferenda das terapeutas sacerdotisas como guardiãs do útero, através do 13º rito Munaiki, que nós fizemos a iniciação, nós possamos ofertar essa bendição aos úteros femininos em forma de terapeutas sacerdotisas, né? Então, atravessando um marco aí dessas mulheres que se colocaram a estudar, que se propuseram a realizar esse caminho como terapeutas. Muitas de vocês estão numa jornada de divisora de águas, né? Assim, mas de transmutação de empregos, de busca interna. Muitas de vocês já são terapeutas, mas trabalham mais com terapias voltadas aí para um geral. Então, eu quero trazer todas vocês, a medicina de todas vocês, quero ancorar um espaço com todas vocês, para que a gente possa fazer, imaginem o tamanho dessa rede, quando a gente se colocar com todas as terapeutas sacerdotisas que estiverem disponíveis, que estiverem se sentindo prontas, ou não digo nem prontas, mas assim, que assumem essa missão para si mesmas, né, de serem essas mãos estendidas, né, de serem esse portal, esse canal de cura, para que a gente possa, então, sementear esses solos férteis dessas mulheres, para que a gente possa, então, entoar o nosso canto dos saberes femininos, né, desse despertar de sabedoria feminina, para que mais mulheres possam ouvir, mais mulheres possam despertar, mais mulheres possam sentir esse grande pulsar que vem desde o ventre da terra e possam, assim, caminhar a sua verdade, né? Que possam, assim, também equilibrar, trazer um pouco mais de equilíbrio, de harmonia para esse padrão energético da terra, né? Que a terra vem precisando, a terra vem se transformando, a gente vem visto mulheres
que honram, escutam a sua força, o seu poder, que estão se colocando, cá estamos caminhando. E eu confio na jornada de vocês, confio em cada uma de vocês, para que façamos esse encontro, para que ancoremos esse encontro juntas, em clã, como terapeutas sacerdotisas, tá? Então, a minha proposta é que a gente faça o 13º Rito Munaki, na nossa próxima lua cheia, que vai de encontro também, que vai ao encontro do nosso módulo do ritual cacau, né? Então, a gente vai falar sobre o cacau ritualístico, o cacau medicinal, a gente vai abrir também essa terapia como guardiãs do cacau, e através do cacau também a gente consegue fazer essa grande oferenda, né? Fazer essa grande oferta através do pulsar do nosso coração, para que mais mulheres possam chegar até o 13º Rito Munaki, que é maravilhoso. O útero não é para guardar medo e dor, o útero é para criar e dar luz à vida. Foi, inclusive, no dia que eu fiz essa iniciação com vocês, numa lua cheia aí do ano passado, que eu me descobri grávida. Foi exatamente nesse dia, tá? Então, ai, gente, muito emocionante, vai ser uma honra poder ancorar junto com vocês. E o convite que eu deixo é que vocês tragam propostas, né? Então, eu vou trabalhar dentro desse círculo com o nosso ritual, a gente vai mantrar todas juntas, vou deixar todos os... Não sei se vai dar certo de deixar todos os microfones juntos, abertos, porque tem interferência, né? Cada um chega em um momento. Então, a gente pode também... Cada mulher faz uma parte, né? Então, a gente tem várias fases ali da nossa iniciação. A gente entoa o nosso rito várias vezes, então eu posso deixar em aberto para que cada vez que a gente for entoar o nosso rito, ser uma das terapeutas sacerdotisas, a gente, desde ali do começo, vai ancorando também. Que aí a gente vai, depois da lua nova, né? Então a gente vem aqui finalizando fertilidade consciente, mas vocês já têm aí a agenda de 2023 dispostas para vocês. Então vocês podem ver que o nosso próximo módulo, a partir da lua nova, até a próxima lua nova, a gente vai estar falando do cacau ritualístico, tá? E aí, dentro desse novo mundo, que a gente vai ancorar o nosso 13º Rito Munaki, como guardiãs do útero, terapeutas sacerdotisas, tá bem? Então, fica o convite, vou mostrar para vocês também, vou fazer um convitinho bem lindo, para que seja um grande chamado de todas as terapeutas sacerdotisas para essa roda de partilha, essa iniciação ritualística, onde todas nós vamos ancorar, tá? Todas nós já temos um percurso de iniciático, todas nós já temos um percurso terapêutico, né? Através aí dos relatórios terapêuticos que vocês me trazem, mensalmente, lua a lua, nós temos relatórios iniciáticos, nós estamos dentro de um laboratório escola, nós estamos dentro de uma formação, tudo muito amparadas, todas vocês, também dentro do tempo de cada uma. E a gente vai chegando na maestria, onde a gente une o caminho como terapeutas, o caminho como sacerdotisas, e a gente se abre, aí através da potência do florescimento de fertilidade consciente, a gente se abre para esse manifesto em clã, para esse manifesto dos terapeutas sacerdotisas, para que na próxima lua cheia nós estejamos juntas, todas de mãos dadas e unidas em prol de uma única missão, contemplando aí essa oferta medicinal para o mundo, para o planeta, para os ventres, corações femininos, tá bom? Então, é isso. Nós seguimos conectadas, seguimos desenhando essa nova medicina, esse novo formato de trazer as mulheres até a sua própria cura, até o seu próprio caminho, né? Para que todas nós possamos caminhar em verticalidade, caminhar nossa beleza, em transparência, em comunhão com a grande mãe, o grande espírito e a nossa verdadeira essência, certo? É isso, se vocês tiverem interesse de ancorar, tiverem alguma ideia, quero trazer uma música que eu fiz, quero trazer um chamado com tambor, quero trazer um oráculo, a gente vai fazendo isso, mexendo esse caldeirão antes do dia
porque chega no dia a gente quer estar com tudo certo, só chegamos com o nosso astral, chegamos com a nossa intenção, abrimos as câmeras, realizamos o nosso conteúdo, a nossa missão, nosso propósito, o nosso ritual, a nossa iniciação. É uma linda missão, Guardiãs do Útero, né? 13º rito Munaiki, que veio aí de uma canalização Amazonas, né? De uma moça, Marcela Lobos aí, que sonhou com toda essa informação, que sonhou com essas parteiras, que sonhou com esse rito, e que ele foi mesmo batizado e contemplado como um dos ritos Munaiki, certo? Então, é uma linda proposta, é uma linda oportunidade para que a gente consiga abrir, né, expandir cada vez mais esse caminho. Vocês, com certeza, estão aqui há um ano comigo, toda lua cheia se propondo a estarem aqui comigo, toda lua minguante se propondo também a revisar esses vestígios no Laboratório Escola. Tenho certeza que vocês estão bem preparadas, bem fortalecidas, para que a gente possa, então, irradiar, expandir essa informação como terapeutas sacerdotisas. E é isso. Me escrevam, me chamem, falem dentro do grupo também, tá? Que aí a gente já vai costurando em clã, vai costurando com todas as mulheres que vão participar, tá bom? E nos vemos em breve, né? Seguimos a nossa formação, seguimos a nossa partilha de saberes. E é isso, gratidão, queridas. Beijão, seguimos conectadas.